Bom, todo mundo estava curioso para saber como é que essa classe usuário está implementada, né? A gente está ligando propriedades e métodos dessa classe aqui na visão, mas é a classe. A classe está aqui, ó. A classe ela é um Java Bean, vocês veem que ela não tem nenhuma exigência de hierarquia, nem de implementação de interface, né? Ela herda diretamente de object. E ela tem duas propriedades, login, duas variáveis de instância, login e senha. Pelo fato dela ter métodos get e set para essas variáveis de instância, get login, set login, get senha, set senha, gerados automaticamente pelo Eclipse ou por sua ideia de preferência. Pelo fato dela não ter um construtor implementado, então ela tem um construtor sem parâmetros, né? O Java fornece para ela automaticamente. Essa classe implementa a especificação Java Bean. Nem a especificação Java Bean. Pode ser a especificação Java Bean, sim. Então ela implementa a especificação Java Bean, pelo fato dela seguir esse padrão nomenclatural, tanto para as propriedades, né? Então se ela tem um método getNome, setNome, nome é uma propriedade, não a variável login, certo? Desculpa, getLogin e setLogin. Então ela tem uma propriedade login pelo fato de ter métodos chamados getLogin e setLogin, não pelo fato de ter uma variável login. A variável podia se chamar L, essa variável aqui podia se chamar S. E o nome dos métodos é getSenha e setSenha. Então o nome da propriedade é senha. Quem dá nome às propriedades são os métodos de acesso, não as variáveis de instância. São private. Já isso aqui são public. Por conta de espaço, a gente não está mostrando os getSets. Todo mundo já viu aí, a altura do campeonato, um get e um set de uma classe Java, né? E vocês estão vendo o que mais aqui? Então, ó, login e senha. Então, no momento que ele precisar pegar o login, ele vai executar essa expressão de linguagem e vai fazer usuário.getLogin. Vai transformar essa expressão de linguagem em uma linha Java, tá? De programação. A mesma coisa aqui na senha, certo? Na hora que ele precisar mudar o login, né, na hora que o usuário fornecer um dado para esse campo de input e você submeter o formulário, o que ele vai fazer? Na volta do formulário, né, quando ele voltar preenchido para a aplicação, ele vai fazer o contrário, ele vai dar um set login aqui no objeto usuário. Na hora que ele estiver montando o formulário HTML a partir dessa visão JSF, lembre-se, o browser não entende isso aqui, o browser não entende isso aqui, o browser não entende isso aqui. Tudo isso vai ter que ser transformado em HTML puro. Essa visão JSF, no final, ela gera um HTML puro. Então, na hora que ele estiver transformando essa tag em um input type igual a text, e essa daqui em um input type igual a secret, e essa daqui em um input type igual a submit, essa daqui em um form normal, essa HMessage no spam, né? Ela vem no spam. Então, no caso da message, ele vai verificar se tem mensagens pendentes para serem exibidas lá dentro do JSF. E aqui ele vai verificar se tem valor nas propriedades dessas expression language. Então ele dá um get login. Na hora que ele está transformando esse formulário em uma página HTML pura para ser enviada para o navegador. Uma vez lá no navegador, o usuário interage, preenche essas páginas e submete o formulário clicando aqui no botão de login. Tá? Então isso vai gerar um request HTTP. Nesse request HTTP, em algum momento do ciclo de vida do atendimento desse request, essa mesma expressão que fez getLogin, ela vai ser usada agora para fazer setLogin. Vai preencher o objeto usuário com a informação login que o usuário digitou no campo de entrada de texto. Vai preencher a senha com o valor que o usuário digitou no campo de entrada de password. Tá? E em algum momento vai executar esse método aqui. Porque tudo isso aqui está dentro da classe usuário. Tá? Gets e sets permitem que você tanto obtenha o login quanto modifique o login dessa classe, né? E o Authentic está implementado aqui. Antes da gente ver a lógica de programação do Authentic, queria mostrar essas duas anotações aqui para vocês. Essa anotação daqui, named, ela dá um nome à instância que o servidor de aplicações vai criar baseado nessa classe. Tá? Então, na hora que ele estiver processando essa tela daqui, ele encontrar a primeira referência a um objeto usuário, ele vai dizer, opa, alguma classe aí tem que estar nomeada com o apelido, o nome, usuário. Eu vou dar um new nela. Certo? Na hora que ele estiver fazendo o parsing dessa página, visão JSF para gerar HTML puro, né? Uma das etapas, na hora que você pede a página pela primeira vez, dá um get pela primeira vez na página, ele vai ter que transformar essa visão JSF em HTML puro para exibir no navegador. Então ele vai passar por essa linha daqui.
e ele vai ter a necessidade do objeto usuário. Nessa hora, então, que ele vai encontrar que tem uma classe que está nomeada com o valor usuário. Então, ele vai dar new nessa classe. Na hora que essas variáveis vão ganhar espaço na memória, né? E vão obter o valor nulo, porque não estão inicializadas aqui. Nem login nem senha está inicializado, então vai receber o valor nulo. Então, na hora que ele der um get login aqui, vai vir nulo aqui, ou seja, o velho vai ficar em branco do formulário. Aqui também. Então o formulário vai aparecer em branco para o usuário. Feito? E a segunda anotação, ela está dizendo o seguinte, ó. Aonde é que eu vou manter esse objeto? Ele vai dar new nesse objeto. Depois que ele der new, ele vai guardar esse objeto aonde? Ele vai guardar na seção do usuário. Tá? Então toda página JSF, ela cria uma seção para o usuário. Você acessou aquela página, deu get em uma página qualquer do JSF. O JSP também funciona dessa forma. Eu esqueci de falar isso para vocês lá. Então, acessou a página JSF, você já ganha uma seção de presente. Certo? Quer você queira, quer não. Uma seção é criada para que você possa colocar informação na seção. E também para que o JSF coloque informações na seção. Nesse caso, ele vai colocar esse objeto na seção. Quer dizer o seguinte, enquanto a seção estiver válida, enquanto você não invalidar sua seção, aquele objeto usuário vai estar presente lá no objeto HTTP Session. É um objeto da API de Session. É lá que ele coloca esse objeto. Vocês estão lembrados, mas quando a gente pegou e implementou um servlet, e esse servlet passou uma informação para a página JSP, e fez isso através do request. Fez request.setAttribute, deu o nome lá, não me lembro mais agora qual foi, mensagem, né? E passou um objeto do tipo mensagem. Depois dei uma olhadinha lá nesse vídeo que a gente fala da plataforma JE, os vídeos da plataforma JE e aplicações web, principalmente no último vídeo em que a gente faz alguns experimentos, tá? Então, na hora que ele passou o objeto mensagem, ele passou através do objeto request e vai na requisição para a página index.jsp. Aqui, o JSF vai colocar o objeto usuário na seção. A seção também tem um método setAttribute. Tá? Esse método setAttribute, ele linka, associa o objeto usuário à seção. E ele fica lá enquanto a seção existir. Tá? Quando é que a seção morre? Quando o usuário vai lá e programaticamente invalida a seção. Ou quando o tempo máximo da seção foi atingido. A seção ela tem um tempo máximo de expiração, o default é 30 minutos. Se você não mudar esse tempo e não interagir com nenhuma página da aplicação por 30 minutos, o próprio JSF, o próprio servidor da aplicação, ele não utiliza aquela seção. Então, se você submeter a página, ele vai dizer, ó, essa página é inválida, porque esse usuário aqui não existe, ele expirou. Então, ele vai lançar uma exceção informando isso aí. Essa view está expirada. É a famosa exceção View Expired Exception. View Expired Exception, se vocês se depararem com ela em algum momento da programação com JSF, significa isso. Aquela visão, ela não está mais válida no JSF, tá? Deixou a seção do usuário. Então, o que é que vai ficar na seção do usuário? Vai ficar a árvore de componentes e vai ficar também esse objeto aí, porque eu escolhi o escopo de seção. Se eu quiser que esse objeto durasse somente um request, eu colocaria aqui, ao invés de Session Scoped, vou apontando aqui toda vez, e eu esqueço que vocês não veem a minha mão apontando para o slide. Então, se eu quisesse um escopo mais restrito, um escopo que durasse menos, né, eu colocaria aqui Request Scoped. Tem vários escopos, a gente vai falar sobre escopos numa aula somente sobre escopos, né? Mas a gente tem 4 escopos muito usados, tem mais no JSF, mas a gente vai abordar basicamente esses 4, que é o Request Scope, que é o que dura menos, é um objeto colocado no Request Scope, só dura o atendimento de um request. Session Scope, View Scope, desculpe, que é um scope em que quando você fica indo e voltando para a mesma página, tem que ser a mesma página, o objeto permanece vivo, o objeto que for colocado lá, qualquer objeto, seja o objeto que o JSF gerencia ou os seus objetos. Você tem também o Session Scope, o objeto fica enquanto a sessão estiver aberta, né? Então lembre-se que uma sessão ela dura vários requests diferentes, ela sobrevive a vários requests diferentes. Embora o protocolo HTTP não seja full state, a sessão ela é garantida, garante esse aspecto full state que não é padrão do protocolo HTTP, porque ele trabalha em cima do TCP que não é full state, né? Uma requisição TCP, desculpe, a conexão TCP ela é full state. O problema é que o protocolo HTTP ele abre uma conexão TCP
envia o request, recebeu o response, fecha a conexão TCP. Então ele perde aquela conexão TCP. Diferente do protocolo FTP, por exemplo, que abre uma conexão TCP e fica com ela aberta, esperando que você digite comandos. Tá, traga o arquivo tal, traga o arquivo tal. TCP hoje em dia saiu de moda, né, mas já foi muito usado. Era usado para fazer downloads na hora que você sabia que tinha um servidor de FTP e que tinha artigos científicos lá, né, principalmente em quem fez mestrado ou doutorado, ou carreira acadêmica. Você descobria um servidor de FTP e você se logava lá e ficava fuçando, baixando tudo que tinha lá. Geralmente artigos científicos, revistas científicas. Mas tinha servidor de FTP de tudo que é coisa no mundo, né? Mas você navegava às cegas. Quem te dava uma dica que existia um servidor de FTP cuja URL era essa? Então, você ia lá, a linha de comando Unix e digitava o comando FTP e a URL. Tudo era linha de comando. Baixava os arquivos, depois você abria os arquivos, softwares específicos para eles. Você baixasse um arquivo editor de texto, e aí abrir ele um VI, vamos supor, em Unix. Né? Se você abrisse um arquivo PDF, teria que ir com a interface gráfica e abrir o arquivo com um Acrobat Reader da vida. Então, pessoal, além dos escopos de request, view, session, tem ainda um escopo maior, que seria o escopo correspondente a uma variável global. Seria o escopo de aplicação. Quando é que o escopo de aplicação acaba? Quando você baixa a aplicação. Você finaliza a aplicação. Você pode finalizar a aplicação de duas formas. Ou você finaliza o seu servidor de aplicações, e aí ele finaliza todas as aplicações dentro dele. Ou então, você, através de uma interface administrativa do servidor de aplicações, vai lá e dá desabilita aquela aplicação. Na hora que você desabilita a aplicação, ela mata, o servidor de aplicações mata o objeto chamado Servlet Context, que é único por aplicação web, e representa o escopo Application Scope. Parece confuso, né? Mas existe um objeto por aplicação web chamado Servlet Context e ele, na verdade, é o nosso Application Scope, porque ele também tem métodos setAttribute. Então, os métodos setAttribute estão presentes no Servlet Context, um por aplicação web. Quando é que ele nasce? Quando a aplicação sobe. Quando é que ele morre? Quando a aplicação é derrubada. A sessão também tem set e get attribute. Então, você pode associar objetos ao Servlet Context, à sessão. Né? Quando é que ela nasce? Quando você cria, ou então o servidor de aplicações, no caso do JDCF, cria para você. Quando é que ela morre? Quando você destrói ela. O JDCF não tem como destruir a sessão. Você tem que fazer isso programaticamente no seu código. Geralmente quando você faz o logout da aplicação, né? Você vai lá e destrói a sessão. E o escopo de view, que é quando você fica interagindo com a página. Geralmente quando você usa muito o Ajax na página, né? Ou então quando você tem validadores e tal, e aí a página volta com a mensagem de erro. Então, os objetos que estão nesse escopo de view sobrevivem a requests diferentes. Se você voltar para a mesma página. Se você for para outra página, aqueles objetos que estão pendurados no escopo de view, eles morrem. Tá? O backbin que tiver no escopo de view, ele vai morrer. Ele não vai ser visto na segunda página. Na própria página, o request fica retornando. E o escopo de request, quando é que ele nasce? Quando chega um request HTTP no servidor de aplicação. E quando é que ele morre? Quando aquele request finaliza. Okay? Então são esses 4 escopos, né? do mais restrito, do que dura menos, ao que dura mais. Request, view, session, application. E aí você bota a palavra scoped no final com esse arroba, e aí você tem um escopo adequado para o seu backbin. Ok? Aqui a gente tem uma outra página, que é a página principal XHTML. Por que essa página está aí? Porque a gente não viu a lógica do método Authentic, é o que está faltando ainda para a gente finalizar aqui esse vídeo. Então, no método Authentic, que está associado ao botão login, usuário.authentic, então, ele vai executar esse método se tiver tudo certo. Se o login veio certo, a senha veio certo, veio tudo bonitinho, ele vai instanciar esses objetos com strings que vieram dos campos input do formulário HTML. Tá? Depois que ele fizer isso, validar e deu tudo certo, né? ele já tem previamente instanciado o objeto usuário bin, né? Quando ele gerou o formulário para você, esse objeto já ficou pronto aqui esperando a resposta post do formulário. Então, e aí ele setou o login, setou a senha com o que veio do formulário. Então, o seu método Authentic pode rodar, porque ele tem a garantia de que as propriedades do bin estão corretamente preenchidas, corretamente inicializadas. Então, a lógica aqui significa o seguinte, simplesmente perguntar this.login é igual a Fred e senha é igual a secreta,
Então, retorne principal. Tá? Obviamente que isso aqui é um código muito fajuto, né? Você ia consultar esse login no banco de dados e essa senha também guardada, criptografada no banco de dados. Você ia criptografar ela aqui com o mesmo algoritmo que criptografou no banco e compará-las criptografadas. Essa é a forma correta de fazer isso. Isso aqui é só um exemplo didático para a gente mostrar os elementos do JSF. Não estamos preocupados aí com fazer validação de verdade. Então, return principal. O que é esse principal? É o nome da próxima página para onde você vai. Se deu tudo certo no Authentic, vá para a página principal. Tá? Então, você retorna o nome da página, o método Authentic, ele é responsável por retornar o nome da página. Se não deu certo, ele está criando um objeto da API do JSF, que é uma Faces Message. Infelizmente, por questão de espaço, a gente não tem os imports aqui, né? Mas vocês veriam de onde é que vem essas classes. Vem de pacotes do JSF. Então, ele está instanciando uma mensagem. Está aqui, ó, o que, é que vai aparecer lá para o usuário ver, naquele elemento message. Nesse elemento aqui, ó, vai aparecer aqui, tá? Em seguida, ele está pedindo ao objeto FacesContext, que é um objeto que existe por aplicação web, tá? Dentro desse FacesContext está aquele objeto ServletContext, tá? Então, é só um objeto que representa o JSF para a sua aplicação. Se você precisar de alguma coisa da API do JSF, você vai pedir para esse objeto, certo? Mas primeiro você tem que pegar o singleton desse objeto. Certo? O padrão do projeto singleton diz que uma classe ela deve ter apenas uma única instância. É o caso de FacesContext. Ela tem apenas uma única instância. E essa única instância você pega através desse método fábrica aí, getCurrentInstance. Então ele vai te entregar a única instância dessa classe, está guardando na variável fc, e aí você adiciona a mensagem ao FacesContext. Ele é responsável por guardar as mensagens para fazer a ponte entre a tua aplicação e esse componente messages aqui, ó. Esse componente messages vai buscar a mensagem lá dentro do FacesContext. Então você tem que guardar a mensagem dentro do FacesContext. Lembra daquela história que eu contei aí no vídeo? Que você, lá nos Estados Unidos é muito comum nos filmes você ver as famílias chegarem em casa e aí estão sem a chave. E aí tem sempre uma chave reserva embaixo de um pote de uma planta. Então eles combinam um lugar para colocar a chave. Isso fica um segredo entre eles, né? Aquele lugar comum deles. Então aqui no caso o pote é o FacesContext. Como pronuncia corretamente ele. E a chave é justamente a mensagem que você colocou lá dentro, embaixo do pote, né? Colocou dentro do FacesContext. E aí você adiciona a mensagem. Esse nulo aqui, o primeiro parâmetro, né, do addMessage, é que essa mensagem não é para nenhum componente específico da tela. Então, é para exibir a mensagem globalmente. Você poderia ter um componente message desse para cada um desses componentes aqui, ó, um message aqui do lado, para a mensagem aparecer mais personalizada. Você digitou o login errado, você digitou a senha com menos de 5 caracteres. Então existe mais de um tipo de componente de mensagem. Existe o hMessages, no plural, existe o hMessage, que é particular para um determinado componente. Tá? Esse aqui é o chamado mensagem global. E o hMessage é uma mensagem particular para um determinado componente JSF. Então, como você está passando null aqui, como primeiro parâmetro do addMessage, do FacesContext, você não está endereçando a mensagem para nenhum componente, ela é uma mensagem global, tá? A mensagem aqui, ó, ela é adicionada ao contexto da aplicação. Em seguida, return null. Esse null aqui faz o seguinte, tanto o principal quanto o null, um ou outro que ocorrer, tá? Eles vão ser resultado da ação desse método, ó. Esse método aqui ele vai receber o resultado da execução, esse atributo aqui, desculpem, ele vai receber o resultado da execução desse método, que vai ser principal ou nulo. Tá? Então, se ele receber principal, o mecanismo de navegação do JSF vai te redirecionar para a página principal, que é essa páginazinha aqui. Tá? Se você retornar nulo, ou seja, se você cair aqui no else, ele retorna para a página onde ele está no momento, ou seja, a página de login. Vai retornar para essa página. Feito? Tranquilo, pessoal? A gente vai voltar a ver esses conceitos com mais calma, né? Muita coisa. O JSF ele tem que ser mostrado em ondas. Então vem aquela primeira onda, bate, te dá um caldo. Aí na segunda você já está mais esperto. Na terceira você já dá um pulo. Na quarta você já sabe que mergulhar por baixo da onda é melhor. E aí você vai entendendo e concatenando melhor os conceitos do JSF, tá? Então, por enquanto, basta entender que
O método de ação ele tem que retornar um string, por quê? Porque esse string contém o nome da próxima página, da página para onde ele vai navegar. Tá? E ele ou pode conter null também, que significa volte para a página onde você está. Né? Nesse caso aqui a gente coloca return null, não precisa nem saber que página é essa. Return null, volte para a página de onde você veio, porque tem um problema aqui. Nesse caso aqui eu encontrei o problema. O login não está batendo ou não existe. Tá? Então o usuário não vai ser autenticado. E que ele vai ser autenticado. Se ele vai ser autenticado, a gente cai na página principal.html, xhtml. E aí o processo começa de novo. Isso aqui não é HTML, é JSF. Então vamos ter que transformar isso aqui de JSF para HTML. E aí a máquina JSF entra em ação de novo e vai converter e vai acessar o usuário bin de novo aqui, ó, porque eu tenho uma expression language solta dentro do código, tá? Dentro do H3. Tá? E aí todo o processo se repete. Tranquilo? Bom, pessoal, por esse vídeo é só. A gente vai, no próximo vídeo eu vou tentar implementar esse exemplo para que a gente tenha uma dinâmica mais teoria-prática e vocês vão ver funcionando esse exemplo de login usando o Eclipse, o Maven e o WildFly como servidor de aplicações. Bom, até lá!